Olá, pessoal! O meu nome é Clara e para o projeto PUC Ensina sobre Física, o tema de hoje é Segunda Lei de Newton. Isaac Newton foi um físico, astrônomo e matemático que nasceu na Inglaterra e viveu durante o período de 1643 até 1727. Ele foi responsável por fundamentar a mecânica clássica e desenvolver a ciência moderna. A segunda lei de Newton, ou o princípio fundamental da dinâmica, afirma que a força resultante que atua sobre um corpo é proporcional ao produto entre a massa e a aceleração adquirida por esse corpo. Nós vamos analisar primeiro por partes alguns conceitos como a força, a massa e a aceleração. A força é o agente que pode alterar o movimento de um corpo, ou seja, se um corpo estiver em movimento retilíneo uniforme, quando uma força é aplicada sobre ele, o seu movimento vai variar e se ele estiver em repouso, ele vai tender a entrar em movimento, ou seja, a força causa mudança no estado das coisas. Uma força é uma grandeza vetorial, ou seja, ela precisa apresentar três características básicas, que são módulo, direção e sentido. O módulo é a intensidade, ou seja, o valor numérico de uma força. A direção é a orientação horizontal ou vertical. Já o sentido é o lado onde a força é aplicada. Se a orientação for na horizontal, o sentido será para a esquerda ou para a direita. E se a orientação for na vertical, o sentido vai ser para cima ou para baixo. Uma força é a resposta da interação que ocorre entre dois corpos, e quando existe mais de uma força aplicada em um corpo, nós realizamos o somatório de todas elas e chamamos de força resultante. A massa é a magnitude física que expressa a quantidade de matéria contida em um corpo. A massa também é a medida de inércia, ou seja, a resistência de um corpo em apresentar um movimento acelerado ou um movimento desacelerado. Então, é mais fácil variar o valor da velocidade, quer dizer, acelerar ou desacelerar um corpo que possui menor massa, como uma motocicleta, pois ela possui menor inércia, do que variar a velocidade de um corpo que possui maior massa, como um caminhão, pois ele possui maior inércia. A massa é uma grandeza escalar e positiva, e o seu valor não sofre variação em qualquer lugar que o corpo esteja, seja em algum ponto da Terra, em outro planeta ou até no espaço, a massa de um corpo sempre será a mesma. Por meio dessa simulação, vamos observar a velocidade e a aceleração, que são grandezas vetoriais. Nesse caso, vamos considerar o atrito igual a zero. Então, dessa forma, a força resultante que atua nesse sistema é a força que esse carinha vai fazer sobre esse bloco, já que nós não temos uma força dissipativa. Então, quando a velocidade começar a variar, nós vamos ter o valor da aceleração crescendo ou decrescendo. Ao aplicar uma força de 50 newtons sobre esse bloco de 50 kg, eu obtenho uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. E quando eu dobro a minha força, ou seja, quando eu tenho uma força de 100 newtons sobre um bloco de 50 kg, a sua aceleração vai ser de 2 metros por segundo ao quadrado. Já quando um objeto possui maior massa, como, nesse caso, uma massa de 200 kg, é necessário realizar uma força de 200 newtons para que o objeto obtenha uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. E, para esse objeto obter uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, é necessário dobrar essa força, ou seja, realizar uma força de 400 newtons sobre esse objeto de 200 kg. Desse modo, nós podemos perceber que, quanto maior a massa, mais força eu devo exercer sobre o objeto para que ele obtenha um movimento acelerado ou desacelerado. Por meio dos conceitos de força, massa e aceleração, e também da simulação, espero que você tenha entendido um pouco mais sobre a segunda lei de Newton e que a força esteja com você.